Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Que bênção estarmos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma porção, mais uma paraxá da Santa Instrução do Eterno. Porção de número 12, paraxá de número 12, Vayehi, que significa e viveu. Está em Gênesis 47, Bereshit 47, 28 a 50, 26. Em resumo, queridos, a paraxá trata do tempo de vida de Jacó, né, trata da doença que o acometeu, trata da bênção que ele profere em face de todos os filhos, incluindo aqueles que ele toma para si, ou seja, os filhos de Yosef, os filhos de José, Efraim e Manassés. Temos aí a própria morte de Jacó, né, ao final do capítulo 50, a lamentação pelo falecimento dele. E interessante é que ele pede, né, ele solicita, inclusive mediante juramento, que Yosef o leve dali, tão logo ele faleça, né, que não permita que ele permaneça no Egito, mas que ele seja sepultado junto com os seus pais. Nós temos o episódio de José no tocante ao perdão aos irmãos, onde ele se posiciona mais uma vez como um tipo, não é? Tipologicamente, ele se posiciona como Yeshua, como um Messias, não é? Perdoando todos os irmãos, a despeito aqui de os irmãos terem usado de um estratagema para que não fizessem nada mais com ele. Nós vamos esmiuçar isso um pouco mais. E por fim, a própria morte de Yosef é relatada aqui a partir do verso 22 do capítulo 50, onde ele falece aí aos 110 anos. Não é? E também ele aqui, no momento pouco antes de falecer, né, ele prediz, ele profetiza que o povo do Eterno sairia do Egito, né, o Eterno providenciaria a saída desse povo, o retorno desse povo à terra prometida, e que também o povo, quando saísse, levasse dali os seus ossos. Então, em resumo, essa é a porção de hoje. Então, começando no capítulo 47, verso 28, né, conforme disse, o nome é Vayehi e viveu. O nome da paraxá é determinado pelo início do parágrafo que estabelece aí a própria paraxá. Então vamos lá, 47, 28. Jacó viveu, Vayehi. Vayehi viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Então aqui nós já temos uma primeira coincidência, já comentamos uma vez, vamos comentar novamente. É o tempo em que Jacó vive no Egito, 17 anos. É exatamente o tempo que ele cuidou de Yosef, né? Yosef foi vendido pelos irmãos aos 17 anos. Então ele cuidou de Yosef 17 anos, e aqui nós temos Yosef cuidando dele durante os 17 anos. É um ponto interessante no que toca a nossa obrigação de filhos em relação aos nossos pais. Obviamente, os nossos pais e nós, na condição de pais, nós queremos sempre fazer o melhor pelos nossos filhos, sempre. E em nenhum momento no coração de pai ele pensa em requerer algo de volta do filho, muito pelo contrário. Todos nós pais temos esse sentimento e o desejo de que os nossos filhos sejam muito mais prósperos do que nós, de modo que eles sigam a vida, obviamente dentro da bênção do Eterno, dentro dos padrões estabelecidos pela Santa Instrução do Eterno, de modo a que não precisemos de nenhum cuidado do nosso filho. Não é por orgulho, não é por nada, mas é como uma decorrência natural das bênçãos do Eterno sobre nós. Neste caso aqui, aprove ao Eterno que Yosef
em cumprimento a uma profecia que havia sido dada para ele em sonhos, aprove ao Eterno que ele, Yosef, fosse um instrumento por meio do qual ele seria uma bênção tanto para a família dele, né, para o pai e irmãos, como para todo o povo circunvizinho, inclusive para o próprio Egito, né, para onde o Eterno o manda, o envia, né, de modo que ele pudesse ali dar bom testemunho, de modo que ele pudesse ser um instrumento do Eterno em terra estranha. Ele estava ali no meio de gentios, de pessoas absolutamente alheias ao reino do Eterno, mas que em nenhum momento ele se deixou enredar por aqueles cuidados, né? Muito pelo contrário. Já estudamos, só para registrar mais uma vez, né? Todas as vezes em que ligou me manifestar acerca do seu posicionamento no reino, ele o fez da forma mais sincera possível, não para com os homens, mas para com o Eterno. A esposa de Potifar, enquanto o assediava, ele fez questão de deixar claro, a quem ele servia, que em nenhuma hipótese ele poderia pecar contra esse Deus. E todo o comportamento dele, a partir dali, no momento que ele foi lançado na prisão, ele deu bom testemunho, tanto é que ele achou graça aos olhos do carcereiro e todos ali o tinham em alta consideração. E quando ele decifra o sonho, por intermédio da terra, decifra o sonho do copeiro e do padeiro, mais tarde isso veio a ser a ponte por meio da qual também ele vem a interpretar os sonhos de Faraó, e por conta dessa interpretação, dando sempre glória ao Eterno, ele é colocado na condição de governador do Egito. E o tempo todo ele deixa claro que essa condição de governador foi dada pelo Eterno para a preservação da vida de todos os egípcios, preservação da própria vida, preservação da vida do pai e dos irmãos. Tanto é que quando ele volta a ter contato com os irmãos, apesar de ele os haver testado, em nenhum momento nós verificamos uma mágoa, uma rixa no coração, ao ponto de querer se engrandecer perante esses irmãos, ou ao ponto de não querer perdoá-los. Muito pelo contrário. Reconhecedor dessa soberania, ele sempre esteve pronto a perdoar. Então, nesse aspecto aí, mais uma tipologia do Mashiach de Yeshua, que está sempre pronto a nos perdoar. Um elo que nos reconecta com o nosso Pai, o nosso Mashiach de Yeshua, Jesus. Falando Jesus aí para estabelecer mais uma vez que Yosef estava aqui no Egito na condição de Zafenat Paneia, mudaram o nome dele de Zafenat para Zafenat Paneia, que significa interpretador de sonhos, intérprete de mistérios, mas obviamente se tratava da mesma pessoa, e tipologicamente, em relação a Jesus, em relação a Yeshua, nós sabemos que o Jesus romano é o mesmo Yeshua a quem nós servimos, mas que está lá travestido de romano, por conta de um sistema religioso que assim o fez, trocando suas vestes, trocando seu idioma, trocando suas características físicas, enfim, colocando-o numa condição absolutamente alheia ao seu povo, mas que não deixou de ser Yeshua. Então, conforme a nossa última paraxá, e daqui partindo agora para frente, Jesus nos adverte: eu sou Yeshua. Assim como Zafenat Paneia declarou: eu sou Yosef, o vosso irmão, eu sou Yosef. Não sou Zafenat Paneia, não sou Jesus, eu sou Yeshua, eu sou Yosef. Entendam, as minhas raízes, eu quero restabelecer essas raízes
Eu tenho que me reconciliar com vocês. Eu tenho o papel de reconciliar vocês com o Pai. Este é o papel do nosso Mashiach Yeshua. Queridos, como forma de abraçar ela, apesar de ser 3 capítulos, o conteúdo é extremamente rico, extenso. Eu gostaria muito de caminhar por cada verso. Certamente nós ficaríamos aqui umas 3 ou 4 horas. Me daria muito prazer fazer isso. Mas em face aí da exiguidade do nosso tempo, das circunstâncias, mais uma vez eu vou me ater a um determinado tema e vou seguir nesse tema, centrado na Parashá e reputando esse tema como um dos mais importantes, sobretudo para os últimos dias. É um tema que recorrentemente nós temos falado sobre ele, mas agora, como está inserido no contexto da nossa porção, por óbvio eu não vou olvidá-lo. Faremos então essa ênfase, e ela está principalmente no aspecto da bênção de Jacó para os filhos de Yosef. Jacó aqui no capítulo 48, a partir do verso 11, ele abençoa os filhos de Yosef, e no capítulo 49 ele abençoa todos os seus filhos. Então nós ficaremos adscritos hoje a essas bênçãos e fazendo a correlação necessária em relação ao nosso Mashiach. Então, capítulo 48, verso 11. Então disse Jacó a Yosef, Jacó a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Adonai me fez ver os teus filhos também. E Yosef, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da tua face. Depois tomou Yosef a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, de Jacó, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Jacó, e fê-los chegar a ele. Interessante aqui, gente, é a disposição, Efraim e Manassés. Manassés como primogênito, como o primeiro, e Efraim aí como sendo o segundo. Então é o que estava na mente de Yosef em relação às bênçãos, mas há uma inversão aí, e nós veremos o porquê dessa inversão. Verso 14. Mas Jacó, Israel, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ou seja, mais uma vez houve uma inversão do direito de primogenitura. E sabemos, queridos, que a primogenitura, conquanto seja algo estabelecido pelo Eterno, é de muito maior valia a primogenitura espiritual do que a material. O Eterno dá muito mais valor, tanto é que permitia, isso já havia acontecido antes, nós temos vários exemplos de situações análogas, no sentido de inverter essa primogenitura por conta de aspectos espirituais. E aqui há mais uma vez essa inversão. Verso 15: e abençoou a Yosef, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante minha vida até este dia, e o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo Yosef que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável,
e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Gente, no meu entender, esse foi o único episódio de toda a Paraxá, de todas essas porções onde Yosef é estudado, em que nós vemos algo em que desagrada Yosef. Então, assim, a única manifestação de uma certa indignação está aqui registrado, porque aquilo ficou estranho, porque não era o normal de acontecer, embora, claro que Yosef sabia que isso já tinha acontecido antes, e principalmente deveria ter compreendido o lado espiritual dessa troca, mas que ele venha compreender posteriormente. Então, inicialmente, nós temos aqui registrado que isso, de certo modo, desagradou a Yosef. Ele não ficou ali plenamente satisfeito. Mas vejam aqui o desdobramento. E disse Yosef a seu pai: não assim, meu pai, olha aí, pois o primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Resposta branda, resposta positiva, resposta de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Essa é a bênção que nós, pais, devemos fazer aos nossos filhos. Minha esposa tem me lembrado aí para não me esquecer disso, no Shabat, de estender essa bênção ao filho, quem tem filhos homens, tem que fazer essa bênção, que seja como Efraim e Manassés. É exatamente o que fez Jacó aqui. Que te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a Yosef: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Queridos, aqui então nós vemos então a bênção de Jacó sobre Efraim, invertendo aí a primazia, o direito de primogenitura, que seria de Manassés. Nós sabemos que os dois são filhos de Yosef e que Jacó ali, na distribuição ali das tribos, nós não vemos em nenhum momento a tribo de José. Nós vemos todas as tribos e nós não vemos a tribo de José, exatamente porque Jacó aqui os adota como sendo seus. Então, aí nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ao invés da tribo de José. E nós percebemos naquela distribuição de terras que, apesar do aspecto espiritual aqui em relação a Efraim, Manassés ficou com uma porção dobrada de terra no que toca à distribuição, que é mesmo inerente ao direito de primogenitura. Então ele tinha uma porção de um lado do Rio Jordão e do outro lado também. Então ele teve porção dobrada disso aí. Mas o aspecto que tem que ser realçado nessa porção é a questão de Efraim como sendo agora
o cabeça das tribos, das 10 tribos. Nós sabemos que lá na frente ocorrerá a divisão dessas tribos, onde a tribo de Judá e Benjamim ficarão como o reino do sul, e a casa de Efraim, representando aqui todas as demais tribos, casa de Efraim, casa de Israel, casa de José, são denominações das demais tribos que, na verdade, se submeteram aí a um jugo assírio, a uma escravidão por meio do cativeiro assírio, e houve ali uma assimilação entre todas as nações. Então houve uma separação, e Efraim é que é efetivamente o líder, ele é quem traz o nome, abarcando todas essas tribos. E por que Efraim? Abra, por favor, em Ezequiel 37, versos 15 a 28. Ezequiel 37, versos 15 a 28. Ezequiel 37, versos 15 a 28. Outra vez veio a minha palavra de Adonai dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na sua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declarará o que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz Adonai: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz Adonai: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrareis de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Elohim, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi meu servo será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou Adonai, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, mais uma vez, leiam comigo aqui por gentileza. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A palavra do Eterno, a instrução do Eterno é algo maravilhoso. Como diz o salmista, é mais preciosa do que todo ouro, do que toda prata, do que qualquer tipo de tesouro. A palavra de Deus se sobrepõe a tudo isso. Por quê? Porque ela nos dá todas as direções da nossa vida. E não importa, queridos, o que passamos nesta vida, estejamos numa situação ruim ou numa situação muito boa, o que importa verdadeiramente é para onde estamos indo. O que importa verdadeiramente é como estamos vivendo aqui e qual é a nossa perspectiva para o futuro. Então tudo isso nos aponta para o tempo do fim. E Jacó, aqui, Israel, profeticamente nós estamos em Gênesis, Bereshit, no começo. Nós estamos no começo tratando de coisas do fim. Como assim? Nós estamos aqui falando de escatologia, do tempo do fim. Nós estamos aqui retratando algo que aconteceria, na visão de Jacó, na visão de Israel aqui, algo que aconteceria 6.000 anos depois. Então essas profecias, elas são extremamente escatológicas. E aí, queridos, algo que eu não consigo compreender, e vocês vão concordar comigo, é como que os nossos irmãos aí, tidos por evangélicos, desprezam a instrução do Eterno, desprezam a lei, tem audácia de dizer que a lei foi revogada, que Yeshua, Jesus, ele veio revogar a lei, onde ele mesmo diz que não penseis que vim revogar a lei. É um paradoxo, aliás, é uma contradição em si mesmo. Como que eles dizem algo que o próprio Jesus, a quem eles dizem que seguem, disse exatamente o contrário? Não, Jesus revogou. Opa, mas peraí, Jesus disse que não veio, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Então, como dizer que a lei foi revogada? Como compreender os tempos do fim sem analisar a Torá? Nós estamos aqui no primeiro livro da Torá, encerrando hoje o primeiro livro da Torá, e estamos tratando de profecias para o tempo do fim. Agora, como eles querem compreender o plano do Eterno em sua inteireza, em sua totalidade, desprezando tão caros conhecimentos? Não há como compreender o próprio plano de salvação, se nós não olharmos para as Escrituras como algo único, com um único olhar. Se nós pretendermos cindir, separar, seccionar a palavra, acoimando uma de velha e outra de novo, uma de antiga, e outra de nova aliança, além de estarmos pecando, isso é pecado, porque o próprio Eterno, o próprio Deus, disse para nós não acrescentarmos nem diminuirmos absolutamente nada das Escrituras. E disse mais, disse que enquanto os céus e a terra não passarem, e ainda não passaram, enquanto isso não passar, nada, absolutamente nada, nem um pingozinho, o menor traço, deixará de ser cumprido. Então, tudo será cumprido no seu devido tempo. Nada que está na lei deixará de se cumprir enquanto houver céus e terra.
a Torá é plenamente válida. A Torá será plenamente válida durante o reinado de Yeshua. Yeshua virá para reinar durante 1000 anos e todos, sem exceção, serão regidos pela Torá. E aí? A palavra diz que aqueles que não se submeterem a esse governo serão eliminados. Não farão parte do mundo vindouro, não herdarão a vida eterna. Então é um contrassenso absoluto ignorar essas instruções. E aqui, como disse, nós estamos ainda no livro de Bereshit, tratando das coisas finais, onde Jacó já lança a profecia das 12 tribos, da ruptura delas, da desvinculação, mas conforme essa profecia que acabamos de ler aqui agora, de Ezequiel 37, 15 a 28, essas duas casas serão reunificadas. E diga-se, Efraim é a cabeça das tribos de Israel que foram dispersas mundo afora, sendo compreendido aqui como gentios. Então, quando falamos em Efraim, é sinônimo de gentios. E a importância desta bênção que foi dada por Jacó, por Israel aqui, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, é exatamente o mistério pelo qual Paulo enfatiza várias vezes, numa revelação maravilhosa, numa revelação que nos faz ficar prostrados de gratidão ao Eterno por tão grande apreço pela raça humana, seja gentios, seja judeus. Abra, por favor, em Efésios capítulo 2, capítulo 3 primeiro. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do verso 3 a 6. Por esta causa, eu, Shaul, Paulo, sou prisioneiro de Yeshua, por amor de vós, gentios. Olha aí, gentios aqui, gente. Efraim. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Yeshua, o qual em outras gerações, olha o que Paulo diz aqui, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, olha aí, a saber o quê? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Yeshua HaMashiach por meio do Evangelho, por meio dessas boas novas. Então, quais são as boas novas? São boas novas de reconciliação com o Pai. Yeshua disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel são as tribos dispersas. Quando Paulo diz que ele foi enviado aos gentios, obviamente, isso agora abarca todas as tribos, mais aqueles que eventualmente se agregarem ao povo de Deus, ao povo do Eterno. Gentios aqui agora é estrito senso. Abra por favor em Efésios, aliás, já está em Efésios, volta um pouquinho para Efésios 2. Efésios 2, a partir do verso 11.
Ou seja, todos aqueles que se reputavam gentios, se consideravam gentios, né, ou pensam que são gentios, aos evangélicos, né, que se dizem gentios, né, meditem nesses textos e observem se há espaço para essa condição de gentio no reino de Deus. Por favor, Efésios 2, capítulo 11. Perdão, Efésios 2, verso 11. Portanto, olha aqui, Paulo dizendo aos Efésios: portanto, lembrai-vos de que outrora, o que é outrora? Antigamente. Ou seja, antigamente vocês eram gentios. Antigamente vocês eram gentios, gentios da carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos da carne, por mãos humanas. Naquele tempo, olha aí, gentios, antigamente vocês eram chamados gentios. Naquele tempo, antigamente, vocês estavam sem Yeshua, separados de quem? Da comunidade de Israel. Olha, gentios, vocês eram considerados gentios, vocês eram chamados de circuncisos, vocês estavam sem Yeshua, separados da comunidade de Israel. Além disso, gentios, vocês eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o verso 13. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Estão perto. Aproximados pelo sangue de Yeshua. Porque Yeshua é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, qual seja, a inimizade, aboliu na sua carne a lei de mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Gente, esse aboliu na sua carne a lei de mandamentos na forma de ordenanças não tem absolutamente nada a ver com a abolição de mandamentos. Yeshua veio em plena obediência e dependência do Pai. Ele declarou: eu não vim para revogar a Torá, eu vim para cumprir. Lei de mandamentos na forma de ordenanças são mandamentos de homens, tradições humanas, que fizeram o que aqui? Fizeram uma separação. Eu não me relaciono com gentio, eu sou uma raça pura, eu sou judeu, então eu não posso me relacionar com gentios. E vejam, queridos, que aqui, por exemplo, a situação de Samaria era a capital do Reino do Norte, era onde estava a tribo de Efraim, antes do cativeiro assírio. Então as 10 tribos elas estavam ali, e com a miscigenação, com a mistura com outros povos, e dali depois eles partem, eles são espalhados pelo mundo. Nunca mais os judeus consideraram o povo de Samaria como sendo dessas 10 tribos. E nós sabemos muito bem a rivalidade que há entre o povo de Jerusalém, os judeus como um todo, e o povo de Samaria. Tem vários relatos na palavra que falam acerca disso, que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, com esse episódio do cativeiro assírio, houve ali uma simulação, houve ali uma mistura. Então eles não são tão puros quanto nós.
por conta dessa impureza, entre aspas, né, e aí o Eterno depois dá a visão lá com relação a Pedro: não chame impuro aquilo que o Eterno purificou, aquilo que o Eterno criou, né, se referindo a pessoas, né? Então, os judeus, eles tinham e têm até hoje, né, uma certa rivalidade com o povo de Samaria. Então, é isso que Yeshua quebrou. Ele quebrou essa parede da separação, um muro. Até nas sinagogas havia um muro que separava. É como se nós colocássemos aqui uma barreira. Os judeus ficam desse lado e os visitantes aí, gentios, aqueles que não se enxertaram ainda em Israel, que fiquem do outro lado. Ou seja, fazendo acepção, coisa que o Eterno não fez. Então, é isso que está dizendo: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem. Ou seja, o que importa é ser quem vocês são. O que importa é ser nova criatura. O que importa é depender do Eterno. O que importa é fazer a vontade do Eterno. Então, ele reconcilia ambos em um só corpo com Deus, com o Eterno, por intermédio do madeiro, destruindo assim a inimizade. Ou seja, não há falar em inimizade entre vocês. Vocês são da mesma família. Vocês são da mesma família. E vindo, verso 17, vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Yeshua HaMashiach, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado a Adonai, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Adonai no Espírito. Queridos, mais um texto. Oséias 1:11. Quem achar pode ler, por favor. Verso bem pequeno. Oséias 1:11. E o povo de Judá e o povo de Israel serão ajuntados em união. Escolherão para si um único cabeça e subirão daquela terra, pois será grande o dia de Jezreel. Eugênio, lê de novo, por favor, um pouquinho mais alto. Queridos, presta atenção nesse verso. E o povo de Judá e o povo de Israel serão ajuntados em união. Escolherão para si um único cabeça e subirão daquela terra, pois será grande o dia de Jezreel. O povo de Judá e o povo de Israel, casa de Judá e a casa de Israel, judeus e gentios, eles escolherão um só cabeça. Quem é o cabeça? Yeshua. E o que, Eugênio? Finaliza. Escolherão para si um único cabeça e subirão daquela terra, pois será grande o dia de Jezreel. Jezreel é o outro nome de Israel. Então, essa profecia de Oséias 1:11 está dizendo exatamente a mesma coisa que Ezequiel 37:15 que nós lemos há pouco, né? Onde as duas casas serão unificadas. Elas serão unificadas.
Queridos, todos nós já ouvimos a parábola do filho pródigo. Vocês compreendem do que se trata a parábola do filho pródigo? Em poucas palavras, quem é o pai, quem é o filho que está na casa e quem é o filho que vai embora? O pai é o mesmo. O filho que está fora são os filhos perdidos. E o filho que está dentro são os judeus atuais. Perfeito, é isso aí. O pai é o eterno. O pai é o eterno, óbvio. Né? O filho que está com ele é Judá e Benjamim, representando ali Judá e Benjamim, é o filho que está com ele. O filho que sai são as outras tribos, é Efraim. Agora, o interessante dessa parábola é o seguinte, que quando Efraim se arrepende e quer voltar, né, o que acontece? O ciúme dos dois aparece. O filho mais velho, que é aquele que estava em casa com o pai, né, ele não quis saber, ele não deu acolhida àquele irmão, né, que estava agora se reconciliando com o pai. Queridos, essa parábola ela é maravilhosa e ela tem a ver exatamente com esse tema. Não é, muitas vezes nós já ouvimos, pensando que fosse aí um filho rebelde que vai embora, que vai para o mundo e depois volta e tal. O sentido dessa parábola é exatamente casa de Efraim, casa de Judá. O sentido dessa parábola é de que, conforme foi lido ali por Eugênio em Oséias 11 e também em Ezequiel 37:15, vai chegar o momento da reconciliação. Mas por enquanto agora, qual que é a situação? Efraim está voltando e está voltando, esse movimento de restauração mundo afora, isso é um despertamento, né, dos filhos de Efraim, das tribos perdidas, né, e que está provocando ciúme no filho mais velho, porque o filho mais velho ficou enciumado. Peraí, eu estou com o senhor há tanto tempo, e o senhor nunca fez isso, ciúmes. Não reconheceu o irmão, né? Não reconheceu o vínculo. Então, a bênção que foi dada por Jacó, Israel aqui sobre Efraim, é retratando exatamente agora essa reconciliação, tratando de que o filho menor ali, o filho que estava fora, representando Efraim, como sendo o cabeça das 10 tribos, que saiu aos gentios e desperdiçou a herança israelita. Ele desperdiçou essa herança israelita. Ele regressa para casa agora, mas o judeu, o filho judeu, não quer recebê-lo, porque ele agora está o quê? O que aconteceu com o Efraim que está voltando, Evandro? Por que o judeu não quer recebê-lo? Então, Qual que é o ápice dessa história? é porque Yeshua. Aleluia! Exatamente por isso, porque agora o filho que volta quer apresentar Yeshua. Ele agora já compreendeu o plano. Ele está com Yeshua, e o judeu, o nosso irmão judeu ortodoxo, ele não quer, ortodoxo que eu digo, lato sensu, tem várias linhas aí, ou seja, todos os judeus que não creem em Yeshua, melhor dizendo então, todos aqueles que não creem em Yeshua não querem aceitar o irmão mais novo, porque agora ele já volta confessando a Yeshua como sendo o Messias de Israel. E aí, gente, é claro que tem toda aquela questão dos costumes cristãos, pagãos, que ainda causam uma certa resistência aos nossos irmãos. E o interessante é que a parábola fala, inclusive, do relacionamento do filho mais novo
né, de que ele já estava comendo ali comida de porcos, né? E esse cheiro de porco, ele é repugnante para o judeu. Então, imagine um filho voltando, né, com tudo isso, né, com alguns costumes cristãos, costumes romanos, porque, infelizmente, isso ainda faz parte, né? Nós temos que, à medida que vamos resgatando as raízes, nós vamos nos desvinculando, né, desse sistema, né, ao ponto de, cumprindo efetivamente a santa instrução do Eterno, nós possamos apresentar Yeshua como sendo o Messias de Israel sem qualquer ranço de paganismo, né, sem qualquer ranço de romanismo. Pois não. Então, mas havia uma reciprocidade ali. O que faltava num e no outro, né? Exatamente, eu vou falar. Ah, tá. Então, pode continuar. Não, ok. Exatamente. Então, Efraim, ele representando então aqueles que estão voltando para a casa do Pai, né, que a partir de agora vão seguir as instruções do Pai, e tendo o filho que não quis receber o irmão, porque ele agora apresenta o Messias e Yeshua, né, nós temos agora nessa nova roupagem, ou melhor dizendo, apresentando o verdadeiro Yeshua, né, despojado de todo esse ranço romano, né, para que o irmão que não cria que Yeshua é o Mashiach, ele possa assim crer, né? E aí vai se cumprir essa profecia. Os dois, né, um reconhecendo Yeshua como o Mashiach, e o que está voltando para casa reconhecendo que tem que obedecer toda a instrução do Eterno. E aí, nessa fusão, eles vão, mediante um só cabeça, que é Yeshua, eles serão um único corpo, e serão regidos por esse irmão, por esse Mashiach. E aí, queridos, mais um ponto que eu gostaria de enfatizar. A miúde nós falamos sobre isso, e é muito importante, porque toda história ela tem uma trajetória. A nossa vida é uma trajetória. Estamos hoje no lugar que estamos, e ninguém pensa em regressar lá para o início. Por exemplo, por mais que nós amemos ou tenhamos amado a nossa infância, nós não queremos voltar mais ao nosso tempo de infância. Nós fizemos lá o jardim da infância, eu me lembro de excelentes coisas que eu fazia lá no jardim da infância, mas eu não quero voltar mais para lá. Mas aquilo que eu aprendi lá foi de grande valia para hoje, por exemplo, eu me avaliar, inclusive em termos de conhecimento, como que aquilo foi um pilar para mim, para que eu chegasse onde eu cheguei. E assim vocês também, cada um de nós chegasse onde chegou. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a nossa caminhada é progressiva, ela é ascendente, ela não é algo que vai e vem, ou não é algo estagnado. Nós não podemos ficar parados. E aí eu chamo a atenção para duas coisas e não interpretem mal. A palavra diz que a Torá ela é a instrução do Eterno, mas ela serve de aio, de um tutor para nos conduzir a Yeshua. Então, nessa caminhada de cumprimento da Torá, vamos voltar agora aos tempos passados, aos tempos aqui dos nossos patriarcas, de cumprimento estrito da Torá, da instrução. Eles estão cumprindo, sabem que, profeticamente, que virá o Messias, mas eles ainda o aguardam, e eles sabem que o Messias virá para ensinar a essência da Torá, e nós já o sabemos que ele já veio e que ele nos ensina essa essência. Então, eles estão cumprindo
a obediência, estão obedecendo, estão cumprindo a Torá, não é? E aí alguns aí com um viés mais legalista, outros menos, mas adstritos ao cumprimento do que eu posso e do que eu não posso fazer, porque eles ainda não tinham o Messias com ele. Bom, mas ok, então virá o Messias que vai nos ensinar a cumprir a essência da Torá, né? E eles vão caminhando. Bom, e o Messias vem. O Messias veio. Né? E aí Paulo diz o quê? O Messias veio, a Torá nos conduz ao Messias, e agora o Messias faz o quê? Ele nos ensina verdadeiramente como cumprir a Torá. Não mais da forma humana. O grande problema, gente, não há nenhum problema com a Torá, não há nenhum problema com a instrução do Eterno, com a lei do Eterno. O problema está no que as pessoas fizeram com essa instrução, ao ponto de colocarem inúmeras coisas, inúmeros acréscimos, ao ponto de tornar essa Torá quase insuportável, tornando essa Torá um fardo. E aí quando Yeshua vem, ele percebendo, ele veio com essa missão também, de nos ensinar a cumprir Torá. O que ele diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vou tirar de vocês esse jugo humano. Isso pode, isso não pode, isso pode. Isso não tem a ver com a Torá. A Torá, ela nos apresenta mandamentos que nos santificam. Ela nos apresenta mandamentos que forjam o nosso caráter, que nos faz pessoas melhores, que nos faz pessoas santas, de dentro para fora e não de fora para dentro. Não se trata mais de dançar com a Torá num ato externo, sendo que no meu coração, no meu interior, na minha vida diária, na minha vida na minha casa com a minha esposa, na minha vida com os meus colegas, com os meus vizinhos, enfim, eu efetivamente não estou cumprindo essas instruções. Então Yeshua nos apresenta agora o verdadeiro reino, a verdadeira Torá, que é cumprida de dentro para fora. Por isso ele diz: o reino está dentro de vocês, ele não está fora, ele está dentro. Não é? E aí ele requer de nós o quê? Conforme Jeremias 31, a nova aliança que ele estabelece, não é? Requer também a substituição desse coração de pedra, arranca fora, para que nós tenhamos um coração de carne, né? Para que a instrução, a mesma instrução que nos foi dada, ela agora não seja algo mais em tábuas de pedra, em rolos, né? Onde eu tenho que ficar preocupado, onde vários rabinos e estudiosos acrescentaram várias coisas. Não, essa lei agora é colocada no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos obedecê-la em sua essência. Então, queridos, essa é a delícia de servir ao Eterno. Nós hoje temos Yeshua, nós caminhamos agora de mãos. Uma vez que a instrução nos levou até Ele, Ele agora prossegue conosco em direção ao Pai, nesse processo de santificação, né? Mas numa caminhada progressiva, numa caminhada ascendente. Né? Nós não podemos ficar voltando a coisas rudimentares. E quando eu digo rudimentares, são tradições que muitas vezes nos paralisam. Elas nos paralisam. Ao invés de nós buscarmos agora, porque qual foi o conceito de Torá que Yeshua nos apresenta? Já disse, né? O reino está dentro, então é de dentro para fora. É uma nova vida, é ser nova criatura, é ser um novo homem, é nascer de novo.
Olha aí os padrões, totalmente diferentes daqueles anteriores. Bom, mas mudou, a lei mudou então? Não mudou. Só que ela é cumprida agora nessa nova perspectiva. Ou seja, nós temos hoje o ápice da excelência. O ápice da excelência em Yeshua. E o que importa com Yeshua é seguirmos agora nesse processo de santificação, de modo que a nossa vida como um todo, o Evandro falou mais cedo aí de dicotomia, nós até discutimos esse tema durante a semana, é uma dicotomia aparente, porque ela não existe. Não pode haver dicotomia na nossa vida no que respeita ao nosso relacionamento com o Pai, ao nosso relacionamento com as coisas do reino. Nós somos uma única pessoa. Nós somos servos do Altíssimo. Estejamos onde estivermos, nós somos servos do Altíssimo. E quando Yeshua diz que nós somos sal e nós somos luz, é onde estivermos, nós somos servos, nós somos sal e nós somos luz. Isso é ser cidadão do reino. Isso é fazer parte do tempo do fim. Isso é colher as bênçãos que Jacó deu lá atrás para Efraim. Por meio dessa bênção, nós estamos aqui hoje colhendo esses resultados. Por quê? Porque aprove ao Eterno que cada um de nós ouvisse a sua voz, ouvisse a voz de Yeshua, e sinalizássemos no sentido de querermos essa reconciliação. Então, de tudo isso, desses dois povos, ou se quiserem imaginar de mais povos, não interessa, a palavra é muito clara: haverá um só povo, um só pastor, um só rebanho, um só povo, um só pastor, esse pastor é o nosso cabeça, é Yeshua. Então, cumpre-nos agora, olhando, como diz Paulo, olhando para frente, esquecendo-me das coisas que para nós ficam. Eu olho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Yeshua, porque Ele verdadeiramente tem me ensinado como agradar ao Pai. Ele é o nosso modelo, Ele é quem nos dá todos os passos para que o Pai se agrade de nós, e nos receba no reino eterno. Que nós verdadeiramente queremos, queridos, sem dúvida nenhuma. Ao final da nossa vida aqui, que Deus nos dê longa vida, mas a Ele pertence os nossos dias, mas que ao final desses dias, quando por ocasião da volta de Yeshua, o cabeça de tudo e para quem tudo foi feito, que nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, apossai-vos no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Eu tenho muita coisa para falar, mas o tempo realmente não dá para prosseguir, mas nós prosseguiremos aí em outras porções. E como hoje é o último capítulo do primeiro livro, nós sempre declaramos Hazak, Venik Hazek, que significa ser forte e sejamos fortalecidos. Shabbat Shalom a todos.